temos pedido de sustentação oral. Já vamos começar logo pelo item 1, que é a apelação civil 0700-788-02 da segunda vara civil da comarca de Cruzeiro do Sul. Relatoria desembargador Luiz Camolês, apelante Francisco Luan Gomes Martins, advogados Vitor Silva Damasceno e outro, apelado Estado do Acre, procurador de Estado Neyarla de Souza Pereira. O pedido de sustentação oral é proferido pela doutora Nívia Maria, correto? Correto, excelência. Obrigado. Considerando que a senhora conhece os autos do processo, estamos a dispensar o relatório, perfeito? Pode dispensar. Perfeito. Então, a senhora tem um lapso temporal de sustentação oral. Fique à vontade, seja sempre bem-vindo a esta Câmara. Obrigado. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, senhora procuradora, nobre colega advogado, a gentil servidora que desde cedo nos atende. É uma honra estar falando aqui de Cruzeiro do Sul e pela primeira vez estar na presença dos senhores aqui na Câmara Civil. Vamos ao que consta nos autos. Excelências, a parte autora, Francisco Luan Gomes Martins, ele prestou concurso público no ano de 2019, oferecido o edital pela Secretaria de Estado de Educação. E nesse concurso, ele foi aprovado na primeira fase, em primeiro lugar, para a área em que ele concorreu, a prova objetiva. Na segunda fase do concurso, era uma prova discursiva, uma redação, mas, de acordo com o edital, para análise dessa redação, tinham aspectos objetivos, divididos em tinham três aspectos, né, conforme constam aí no processo. O aspecto formal, em que tinham vários elementos a serem analisados, o aspecto textual e o aspecto técnico. Inconformado com a nota relativa ao aspecto técnico, que tinha uma pontuação atribuída de 16 pontos, a maior parte, né, essa avaliação dessa redação totalizavam aí 20 pontos, o candidato, ele recorreu administrativamente, pedindo a reanálise de alguns critérios objetivos que constavam, né, colocados na banca no item 9.5 do edital. Acontece que a resposta da banca, ela foi diferente do que foi pedido. Ele recebeu apenas uma resposta genérica, que em nada atendeu ao recurso dele, né? Ele colocou pontos bem específicos nesse recurso administrativo, e a resposta veio divergente. Ele recebeu uma resposta bem genérica, como consta aqui. Posso rememorar os senhores. Lá na chave colocada à disposição, nas folhas 156, apenas o aspecto formal, ele recebeu uma chave de correção relativa a ela, mas não recebeu referente a esse aspecto técnico, que foi o que ele recorreu. Ainda inconformado com esse resultado, ele bateu as portas do judiciário e, no pedido feito à respeitável magistrada aqui, o pedido no item B, o pedido principal, pedia a reavaliação pela mesma banca dos itens constantes no edital, no item 9.5. Acontece, excelências, que a sentença, ela também não deu resposta de acordo com o que foi pedido, porque na resposta da magistrada, o que ela colocou na sua sentença é que ela não poderia reformar os itens subjetivos do concurso, e na verdade não foi isso que foi pedido. É só que a banca corrija novamente a prova dele, considerando os aspectos que estão lá, porque ele se sente prejudicado relativos a esses aspectos, né? Está bem claro lá o que deve ser colocado, e ele precisa que as notas relativas a isso sejam atribuídas. Se ele atingiu ou não, isso não vem ao caso, a banca vai dizer. Mas o que tivemos aqui é que não foi, a banca estabeleceu critérios, e a banca não corrigiu de acordo com esses critérios. Quando ele pediu que essa correção fosse feita, ele teve uma resposta diversa daquilo que ele pediu, e judicialmente aconteceu o mesmo, né? Na verdade, na sentença, o que se esperava aqui do juiz Acó
era um pedido de reavaliação. Nós não estamos pedindo que outra pessoa corrija, ou que a nota dele seja alterada pelo judiciário, ou que ele entre no concurso, que o juiz determine que ele entre. Não, isso não foi pedido na inicial. O pedido feito pela parte foi de que a mesma banca fizesse uma nova correção, porque ele considera que grande parte dos aspectos que constam da chave de correção estão ali presentes, e isso não veio claro nem na resposta da banca, né, não, isso veio uma resposta diferente. Ele pediu uma correção do aspecto técnico, o terceiro item, o item lá que vale 16 pontos, e ele não obteve essa resposta. Quando ele pediu aqui no judiciário, a juíza disse que não iria mudar, não poderia mudar os aspectos do concurso. Então, o pedido é esse. O que eu venho pedir para o pedido feito na apelação para os senhores, a reforma da sentença nesse sentido, que a juíza avalie o pedido da inicial, de reavaliação, que a banca faça novamente a correção, considerando o que foi posto por ela mesma no edital. O edital, é claro, tem todos os critérios, que ela avalie de acordo com os critérios, atribua nota a esses critérios, independente de qual seja a nota, mas que isso deve ser claro, né, e não uma resposta genérica, como foi colocado por ela na resposta ao candidato, que diz assim, senhores: o candidato, embora tenha apresentado em seu texto indícios de autoria, atendeu em parte o que foi proposto na referida questão. Como vocês podem ver, essa foi uma resposta assim, repetida em vários recursos, né, uma resposta bem genérica, colocada para todos, enquanto que no aspecto técnico tinha os seguintes itens: compreensão da proposta, seleção e organização de argumentos, progressão temática coerente, propriedades vocabular, demonstração de conhecimento relativo ao assunto específico tratado na questão, concisão, clareza, apropriação produtiva e autoral do recorte temático. O que ele vem pedir aqui é que a avaliação seja feita nesses critérios. Quanto ele tirou em cada um critério desse? Não uma resposta genérica assim, tem indício de autoria do texto, mas não atende em parte, mas que parte ele atendeu e que parte ele não atendeu. Isso não foi esclarecido, né, pela banca, e o pedido é esse, de reavaliação. E só finalizando, é importante frisar aqui, o que o Francisco Luan está pedindo não fere nenhum direito, não causaria prejuízo ao Estado, não causaria prejuízo a ninguém, mas a ele próprio, caso esse pedido não seja atendido, poderia causar um dano irreparável, né? É um concurso público, tanto ele se preparou, tanto almejou, e, assim, ele foi classificado em primeiro lugar, são 0,6 décimos, e considerando o resultado do que deixou de ser avaliado, né, ele pode entrar ou ele pode não entrar, mas o que ele está pedindo dos senhores é uma nova avaliação, e que também essa avaliação seja, vindo a ser concedida, que ela possa ser feita pelo documento original, porque como nas folhas 100 foi juntada, né, tanto por ele quanto pela parte demandada, a redação e a qualidade do documento que foi usado para correção, ela pode omitir aí sinais gráficos, pontuação, acentuação, né, pela qualidade que foi colocada aí, tá? Ela consta nas folhas 73 e 154, se os senhores quiserem conferir, né, a qualidade para correção, ela também pode prejudicar. Então, o pedido é esse, senhores, que a reavaliação pela mesma banca dos critérios que ela mesma estabeleceu. Muito obrigado, doutora, pela sua atenção, pela sua participação. É sempre um prazer receber todos os advogados, notadamente os cruzeirenses, né? Aqui, os 3 desembargadores já passaram por Cruzeiro do Sul. Eu não sei se a doutora Rita de Cássia passou também por Cruzeiro do Sul. Então, passou e casou lá. Então, pronto. Aí, ó, cruzeirense, tá vendo? Tá? Seja sempre bem-vinda. Foi roubado. Embora, tudo certo. Tá? Não há manifestação do Ministério Público e passo ao voto.
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, receba a apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo ante o teor do artigo 1012, caput do CPC 2015, Código de Processo Civil. Passa ao mérito recursal. Colhe-se dos autos que o apelante se inscreveu no concurso público para provimento de vagas do cargo de professor permanente do Estado do Acre, regido pelo edital 001 SGA/SEE, páginas 12/52, de 5/12/2018, concorrendo à vaga de professor de Geografia, com lotação no município de Cruzeiro do Sul. Classificado em primeiro lugar na prova objetiva, vide edital número 015 SGA/SE, de páginas 77 e 93, o apelante foi convocado para fazer a prova discursiva, alcançando 11,4 pontos, conforme edital 018 SGA/SE, de páginas 101 e 118, o que resultou na sua eliminação do certame, pois precisava atingir 12 pontos para seguir a próxima fase, consoante item 9.1.1.1 do edital de abertura. Com efeito, o apelante interpôs o presente recurso para se insurgir contra a sentença que não acolheu o argumento de que a banca examinadora não avaliou os critérios estabelecidos no item 9.5 do edital. Como disposto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, a investidura em cargo a emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. A finalidade desta norma constitucional é garantir o princípio da isonomia entre os cidadãos e o Estado, a fim de que possam concorrer aos cargos públicos com tratamento igualitário, sem distinções, privilégios e discriminações entre uns e outros. De outro lado, o mesmo dispositivo objetiva a proteção dos interesses do poder público, criando condições para que possa contratar as pessoas mais qualificadas aos cargos que disponibiliza. Em harmonia com o paradigma do acesso de cargos mediante aprovação em concurso público, o edital de abertura ganha importância fundamental, por estabelecer as regras que disciplinam o certame, havendo obrigatoriedade na sua observância, sem possibilidade de derrogação. Vale dizer, o edital do concurso público é a lei de regência da relação jurídica estabelecida entre a administração pública e o candidato, que não pode ser violado sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade. Estabelecida a premissa básica, observa-se que, no caso, o apelante formulou pedido de revisão de prova discursiva, página 75/76, ao questionar a avaliação no quesito relacionado com, abre aspas, compreensão da proposta, seleção e organização de argumentos, progressão temática coerente, propriedade vocabular, demonstração de conhecimento relativo ao assunto específico tratado na questão, concisão, clareza, apropriação produtiva e autoral do recorte temático, fecha aspas, fazendo considerações que, na compreensão, poderia levar a nota de 0,8 pontos, atribuída pela banca examinadora. Por seu turno, a banca examinadora indeferiu o pedido de revisão pelo seguinte fundamento: o candidato, embora tenha apresentado em seu texto indícios de autoria, atendeu em parte ao que foi proposto na referida questão, fecha aspas, página 96. De certo, o objeto do recurso administrativo do apelante ficou adstrito à avaliação de elemento relativo ao aspecto técnico do texto, cuja pontuação máxima prevista é de 16 pontos, no item 9.5 do edital de regência. Ainda que a resposta obtida pelo candidato não seja esperada, é impossível dizer que a avaliação da banca examinadora fugiu dos critérios estabelecidos do edital, uma vez que o objeto de questionamento foi examinado de acordo com os aspectos de avaliação definidos no início do certame, como visto nos padrões anteriores. Destarte, a resposta do recurso administrativo evidencia que a banca examinadora apenas se limitou a valorar os critérios aplicáveis à redação, especialmente no aspecto técnico, cuja resposta ocorreu de forma motivada. Não havendo propriamente violação das regras do edital, dessume-se que a verdadeira pretensão recursal
é que o Poder Judiciário faça uma nova reavaliação da prova discursiva, alcançando o entendimento de que o apelante atendeu o aspecto técnico da redação de forma satisfatória, merecendo uma pontuação mais elevada na fase do concurso público em comento. Contudo, a atuação do Poder Judiciário está circunscrita ao controle de legalidade. E cito que é isso no meu voto. Significando isto que, se o ato impugnado encontrar fundamentos nos critérios do edital de regência, é impossível, na seara judicial, se aprofundar no mérito administrativo de tais questões. Enfim, reputa-se descabida a interferência do Poder Judiciário na avaliação da banca examinadora de concurso público. Ante o exposto, nego provimento à apelação. Custos e honorários advocatícios que deixam de majorar por já se encontrar num patamar máximo legal a encargo do apelante. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo de 5 anos, em vista da gratuidade judiciária deferida na primeira instância. É como voto, voto do eminente desembargador Pedro Hans. Bom dia, senhor desembargador presidente Dr. Luiz Camolês, e o eminente desembargador Júnior Alberto, doutora Rita de Cássia, uma grande procuradora do Ministério Público, que representa as mulheres também que estão nessa bancada. Minha saudação. Senhores servidores, a doutora Nívia, bom revê-lo, o nosso Vitor Damasceno, de vez em quando ele está na Câmara Criminal, se não me engano, acho que esse jovem advogado. Parabenizo a sua defesa, mas a questão que o judiciário não pode se imiscuir, como foi o seu relator, nessas questões, né, mais subjetivas. Então, dou bem ao seu relator, eu acompanho o seu voto, também tenho o mesmo entendimento. Lamento, né, que esse jovem não tenha alcançado o seu plano, o objeto, tem que se esforçar um pouquinho mais, né, se dedicar mais aos estudos, ele vai alcançar a sua meta, não desencorajar. Então, eu acompanho o seu relator para não acolher o recurso, desacolher, né, negar o provimento ao apelo. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Pedro Hans. Desembargador Júnior Alberto. Eminente desembargador Camolês, quem cumprimento, preside esse julgamento, colega Pedro Hans, também renovo minhas saudações, doutora Rita, advogados, servidores. De fato, a pretensão recursal, ela engloba aí, né, uma transcendência ao limite da atuação judiciária no caso específico, que é o controle da legalidade do ato, né? Não é possível fazer esse juízo aí de subjetividade dos critérios de avaliação, substituindo a figura do julgador, do administrador, né? E, nesse particular, a razão aceite o eminente relator, seu bem lançado voto, cujo fundamento adiro e acompanho na íntegra. Obrigado, desembargador Júnior Alberto. Proclamo o resultado. Negado provimento à apelação, a votação unânime. Doutora Nívia, seja bem-vinda. Fique à vontade se quiser fazer uso da palavra. Só lamentar o resultado. É evidente que a gente fica muito, muito triste com isso, mas agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com os senhores. Prazer todo nosso. Abraço aos cruzeirenses aí. Tudo de bom, bom trabalho para a senhora. Bom trabalho aos senhores também. Obrigado. Os itens de 2 a 9, com processos distintos, são a mesma parte. O item 2 é a apelação 0800-538/82 e segue de igual forma até o item 9. Então, todos têm o mesmo teor, mesmas partes e mesmo objeto. E há pedido de sustentação oral também pelo Dr. Luciano Oliveira Melo, por parte da IP Empreendimentos Limitada. Como não há distinção, então nós vamos efetuar o julgamento por bloco. Doutor Luciano, considerando que o senhor conhece o processo, estamos a dispensar o relatório, perfeito? Tudo bem, desembargador. Pois não, fique
Fique à vontade para a sua sustentação oral em relação aos processos de itens 2 a 9. Doutora Márcia, anote, por favor. Bom dia, eu cumprimento os desembargadores, desembargador relator, desembargador Camolês, desembargador Pedro Ranzi, desembargador Júnior Alberto, eminente procuradora de justiça, doutora Rita de Cássia, a Márcia, que sempre nos recebe muito bem, nos acolhe aqui desde o início da manhã. Antes de iniciar minha sustentação oral, eu teria uma questão de ordem a submeter aos desembargadores, porque nas contrarrazões houve uma arguição de inconstitucionalidade, né, pelo sistema difuso, onde se aplica a súmula vinculante número 10, artigo 97 da Constituição Federal, e o artigo 948 do CPC, ele determina que seja ouvida as partes e o Ministério Público. Na data de ontem, quando fui me preparar para a sustentação oral, a providência não foi adotada. E ela é de todo relevante, porque a questão de inconstitucionalidade, ela é prejudicial ao julgamento do recurso de apelação. Então, é preciso, pelo menos em tese, formar um incidente, mesmo que não seja conhecido, ouvir as partes e o Ministério Público. Acredito que isso contribui com o processo, com a manifestação, né, o julgamento. O processo deve ser, né, dialético e de acordo com a ampla defesa contraditória. Eu gostaria de que os desembargadores, se for permitido, né, apreciassem essa questão para acolher essa manifestação. Se acaso for indeferido, aí eu sigo na minha sustentação oral, se assim o presidente e os eminentes pares deliberarem. Perfeito, doutor. Na condição de relator, eu apreciei essa questão, ela está íncita ao corpo do voto, tá? E como o senhor está falando sobre uma questão de prejudicialidade, eu vou atendendo ao que o senhor está pedindo e indagando aos eminentes pares desembargador Pedro Ranzi e desembargador Júnior se eu posso fazer isso antes ou no corpo do voto, conforme o pedido do advogado. No corpo do voto, porque é uma questão, né, que suscitada agora, eu não vejo qualquer prejuízo à parte. De minha parte, vejo que como é a questão também do mérito, e o advogado se aguarde, então, o resultado. É assim que penso. Prosseguimos na votação, e com a fala do advogado. Perfeito. Não querendo cercear a defesa. Perfeito. Desembargador Júnior. Eminentes pares, eu analisei aqui essa questão da inconstitucionalidade que está sendo suscitada em contrarrazões. A IP, no caso, ela figura como parte recorrida. É verdade que um incidente de inconstitucionalidade, nos termos do nosso regimento interno, estou abrindo aqui, eu podia, doutor Júnior, aumentar o seu áudio, eu tenho dificuldade de ouvi-lo. Por Ok. gentileza, desembargador. Vou aumentar. Está me ouvindo melhor agora, desembargador? Perfeitamente, muito obrigado. Então, essa arguição de inconstitucionalidade, ela pode ser feita em qualquer fase do processo anterior ao julgamento, né? É possível que seja levantada essa questão acerca da inconstitucionalidade, né? Mesmo em grau recursal. Só que, pelo teor da matéria que está sendo posta, né, eu observo essa questão de inconstitucionalidade como uma premissa menor, né? Para mim, apreciar aí a
insurgência recursal, eu não preciso superar primeiro essa questão de inconstitucionalidade, né, para chegar aí a um julgamento, chegar ao resultado óbvio. Então, se essa questão fosse transcendental, fosse determinante, né, para desvencilhar aí o mérito, né, da insurgência recursal, eu até seria de opinião no sentido de adotar os procedimentos, né, para a formação do incidente, oitiva das partes, né, e após, uma vez decretada a inconstitucionalidade, haver necessidade de submissão da questão ao tribunal pleno, em razão da cláusula de reserva de plenário. Mas, assim, essa questão que está sendo posta aqui, eu vejo como uma premissa menor, né? Não é algo relevante para que eu possa resolver aqui o mérito da insurgência recursal. Então, eu não vejo motivo para que não seja apreciada no voto do gabinete relator. Tá? Perfeito. Tudo certo. Doutor Luciano, essa questão ela faz parte do meu voto. Eu não antecipei, porque se fosse o caso, os demais membros entendessem que deveria, eu faria esse decote no voto, colocaria. Ante a manifestação de todos, que eu também comungo, então o senhor pode prosseguir na sustentação oral. Obrigado. Tudo bem, grato pela manifestação. Só para fim de registro, né, a arguição de inconstitucionalidade, em entretanto, e no caso, é uma arguição da lei municipal em face da Constituição, a exigência da cláusula de reserva de plenário e o procedimento para que ele se realize independe do resultado do julgamento. Foi por isso que eu fiz a questão de ordem. Então, o procedimento que deveria ter sido observado, porque o município não se manifestou sobre esse tema, porque eu apresentei em contra-razões, e isso é possível, deve constar, ainda que não seja conhecido, para não formar o incidente, porque o incidente ele é formado no órgão fracionário para que seja acolhido no órgão competente. Então, é por isso que a minha questão de ordem realmente é de procedimento apenas. Mas, para fim de registro, não é? Inclusive, quando este humilde advogado foi servidor desta casa, em todos esses casos, havia a determinação de remessa ao Ministério Público, ainda que ele não fosse participar da questão de fundo, para se manifestar especificamente sobre a arguição de inconstitucionalidade. E também a outra parte, no caso da arguição em contra-razões, como é o caso. Porque eu só poderia fazer em contra-razões porque eu ganhei, né? A empresa ganhou. E aí é só questão procedimental, né? Deveria, então, se ouvir, ainda que não seja conhecido, e seja feita a leitura no voto. É só esse o ponto. Em relação à questão de fundo em si, né? A questão de fundo em si, nós estamos aqui, essa questão não é nova, já é conhecida dos desembargadores, e por conta dessa questão de ordem, acabei que vou suprimir um pouco do que eu iria dizer, mas para contextualizar, todos já conhecem, o modus operandi do município propor execuções fiscais. Em uma execução fiscal, reunir 200, 300 CDAs, e, nesse caso, a sentença de primeiro grau, diversamente do que ocorreu com dos casos anteriores, que foi do doutor Anastácio, a sentença específica, ela analisa as CDAs e diz quais foram as nulidades para se reputar que a CDA não tem liquidez nem certeza. O fundamento da magistrada é que, e ela cita nas páginas, na página 483 e 484, quais foram as razões pelas quais as CDAs não têm liquidez nem certeza. CDAs com as inscrições canceladas, né? CDAs inexistentes e CDAs constando terceiros, né?
a execução fiscal foi direcionada à IP, quando terceiros seriam o responsável tributário pela exação. Então, nós temos aqui um cenário um pouco diferente dos outros casos. A magistrada não formulou uma sentença genérica, como foi na assentada anterior, que essa corte acabou decidindo na primeira e na segunda turma. E qual é o fundamento? Aqui eu preciso fazer, então, um distinguish para dizer que o fundamento da magistrada de primeiro grau, e consta da sentença, foi o recurso especial 1.297.922 da Bahia, que diz o seguinte: quando a CDA está cancelada, e isso resultou, né, uma cobrança de IPTU ou de ISS, é impossível identificar qual é o imóvel objeto da exação. E por isso que há ausência de liquidez e certeza na CDA. Então, no processo, a sentença destaca, isso está provado. E aqui, essa premissa que foi estabelecida na sentença reafirma a natureza de imposto, o IPTU, ele tem um imposto de lançamento de ofício, ou lançamento direto. Não depende de nenhuma participação do contribuinte. É isso também que diz a súmula 397 do STJ. Como é que eu faço? Por que eu faço essa afirmação? Porque a súmula diz: a prova do lançamento está com o envio do carnê ao contribuinte. E o envio do carnê é feito pela municipalidade. Em abono a esse entendimento, existe um precedente do STJ que diz o seguinte: o IPTU é lançamento por ofício, o ônus da Fazenda Municipal em fazer prova do envio é ato próprio do sujeito ativo. Quem diz isso é o STJ. O RESP, inclusive decidido pelo rito de repetitivo, é o RESP 1.141.300 Minas Gerais. O relator é o ministro Hamilton Carvalho. Isso foi decidido sobre o rito de recurso repetitivo. Portanto, na legislação municipal, no artigo 16, no Código Tributário Municipal, no artigo 270, reafirma a natureza de lançamento de ofício. Reafirma o entendimento desse precedente mencionado no STJ, de que a obrigação de manter o cadastro atualizado é do fisco municipal, não é do contribuinte. E isso não pode ser transferido por todos esses motivos. A arguição de inconstitucionalidade, ela se deu exatamente por essa razão, porque a lei municipal, no artigo 26, no artigo 16, parágrafo 3º, salvo engano, da lei municipal, ela atribui a um terceiro, ela penaliza um terceiro que não é contribuinte. E aqui o fundamento da arguição é no princípio da tipicidade tributária, que vale para a obrigação principal e vale para a obrigação acessória. No caso, a lei municipal cria uma obrigação acessória para quem não é contribuinte. E é essa a razão da arguição de inconstitucionalidade. Porque o município, por todas essas razões, não pode atribuir a um terceiro ou quem não é contribuinte uma obrigação acessória. E aí nós podemos dizer, mas na imunidade tributária ou na isenção, a obrigação acessória permanece. Perfeito. Mas na imunidade tributária, a Constituição diz expressamente quem é o beneficiário. Ele diz a pertinência subjetiva, quem deve cumprir a obrigação acessória, portanto, a obrigação principal e a obrigação acessória. No caso da isenção tributária, a lei diz quem é o destinatário da isenção. Então, é ele que tem que cumprir a obrigação acessória. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, que a tese da arguição de inconstitucionalidade é de todo relevante, porque se o CTN define que a obrigação acessória ela deve facilitar a busca do fisco, né,
para fim de arrecadação. E se poderia imaginar que uma empresa que goza de imunidade ou de isenção, ela não é sujeito passivo da obrigação, né? Mas realiza a obrigação acessória. Então, a minha explicação anterior é para dizer que, nesses casos, a pessoa que está isenta ou imune do tributo já está dita, no caso da imunidade, na Constituição e na isenção, na lei. Então, é por isso que a inconstitucionalidade é de todo relevante e é questão prejudicial, porque obriga a quem não é contribuinte, no caso a IP, ela se vê hoje pagando tributo, sendo cobrada, tendo seu patrimônio deteriorado, né, Bacenjude aí direto, com milhares de execuções fiscais, de CDA cancelada, de tributo de terceiro e de imóvel que o cadastro é inexistente. Na outra sentada, eu dei um exemplo disso. Eu trouxe aqui um BCI, que eu acredito que o desembargador Pedro Ramos estava presente, desembargador Alberto, desembargador Camolês, em que, numa execução fiscal da IP, dirigida à IP, tem um cadastro contribuinte do SAERB. Então, isso jamais poderia ocorrer. Por todas essas razões, né, e aí já faço o distinguish do precedente 1.110.551 de São Paulo. Esse precedente, ele se refere à sujeição passiva. Tanto o promitente vendedor quanto o promitente comprador podem ser contribuintes do IPTU. Nesse caso, não é isso que se coloca, não foi esse o fundamento da magistrada. A magistrada disse, com base nos precedentes da Bahia, que eu mencionei, e de Minas Gerais, que eu trouxe no recurso nas contrarrazões, que a ausência de liquidez e certeza, porque a deficiência do cadastro, que é de responsabilidade do fisco, não traz liquidez e certeza às CDAs. E, por isso, não permite identificar o imóvel, gera insegurança jurídica ao contribuinte e a quem está sendo cobrado em todas essas execuções fiscais. Então, a premissa estabelecida na sentença e a premissa que este advogado e a empresa traz para apreciação de todos os membros dessa primeira Câmara Civil é que é um fundamento anterior, e isso foi consignado expressamente na sentença. A sentença se vale desse fundamento, em ausência de liquidez e certeza, e não de legitimidade, e não de pertinência subjetiva, e não de possibilidade, tanto do promitente vendedor como do promitente comprador, se sujeitarem ao IPTU. Não é disso que se cuida. E essa sentença, diferentemente da que foi posta nos recursos anteriores, essa foi proferida pelo juiz da terceira vara da execução fiscal, foi a doutora Mirla, ela aponta quais são as CDAs, aonde está o defeito. Então, ela estabelece, são 3 defeitos: inexistência de cadastro imobiliário, terceiros, né? Terceiro, que seria o promitente, um terceiro, que seria o devedor de IPTU, e não a IP, e cadastro imóvel inexistente, cadastro imobiliário inexistente. Então, ela aponta, e em todas as sentenças, ela indica expressamente as folhas, e é por essa razão que a empresa defende que se mantenha integralmente a exceção de presectividade, pois isso não precisa de dilação probatória, isso foi demonstrado, inclusive consignado na sentença. Há um longo ponto no recurso de apelação sobre a questão da litigância de má-fé, e aí eu lamento que o município adote esse tipo de postura até contundente contra a empresa, porque ela realiza um direito fundamental, não é? Que é o direito de petição, o direito de se insurgir contra possíveis erros no procedimento de arrecadação tributária.
E, no caso, não há falar em litigância de má-fé, porque o juiz de primeiro grau, ele fez o juízo positivo da pretensão. Então, não é protelatório, jamais será protelatório tendo uma sentença de primeiro grau em abono ao que foi arguído no primeiro grau. E por todas essas razões, eminentes desembargadores, eu reitero, portanto, a questão de ordem, ainda que não tenha, ainda que já tenha sido decidido, mas para fim de registro, e não sei se caberá recurso, mas a arguição de inconstitucionalidade, portanto, apesar de abordar apenas um aspecto da argumentação, ela é de todo relevante. Por quê? Porque ela não pode atribuir a um terceiro uma obrigação acessória. E é exatamente disso que se cuida. No outro voto, na segunda Câmara Civil, o desembargador Roberto Barros, ele até menciona esses artigos como dizendo o seguinte, olha, o promitente vendedor ou o terceiro, ele tem uma obrigação de fazer a atualização do cadastro. Então, assim, o contribuinte, entre aspas, mas isso não se coaduna com o sistema municipal e constitucional do IPTU, do tipo de lançamento e as disposições do CTN a respeito da matéria. Doutor, desculpe, o senhor tem 1 minuto para a conclusão. Perfeito. Já partindo para a conclusão, e agradecendo também a paciência, né? A paciência na questão de fundo, então, no mérito do recurso de apelação, a empresa pública que seja mantida integralmente, declarando a nulidade das execuções fiscais, tendo em vista a ausência de liquidez e certeza forte nos precedentes, decidido sobre o recurso repetitivo. Resto 1.145.300 do Minas Gerais, relator Hamilton Carvalho. E também forte no RESP 1.297.922 da Bahia. É com essas razões que eu me despeço, agradecendo a atenção de todos e aguardando o desprovimento, né? O desprovimento do recurso. Muito obrigado, doutor, pela sustentação oral. Passa ao voto. Presentes os requisitos de admissibilidade, receba a apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1012, caput do Código de Processo Civil 2015. Inicialmente, verifica-se que a empresa apelada constituiu 2 escritórios de advocacia distintos. Com efeito, sucessivas procurações foram anexadas aos autos de acordo com a seguinte ordem processual. Página 71, procuração do Dr. Marcel. Página 114, subestabelecimento sem reserva de poderes, Dr. Luciano. Página 150, procuração do Dr. Marcel. Páginas 437, subestabelecimento com reserva de poderes, João Vitor Silva de Souza. Página 795, procuração do Dr. Luciano. O que acontece é o seguinte, a procuração do Dr. Marcel é de 4/7/19. Por que eu fiz esse apanhado? Para que pudesse ter uma ordem, além de processual, efetivamente cronológica. Como visto acima, foi otorgado em 5/10/2018 a procuração adjudícia, página 795, pelo que se encontra colegida aos autos juntamente com as contrarrazões. No entanto, o apelado ofertou exceção de pré-executividade exibindo a procuração adjudícia em 4/7/2019, página 150, a qual não está revogada por ser mais recente do que o último instrumento demandado. Uma vez que as contrarrazões foram subscritas por advogados que não detinham poderes para defender os interesses da apelada nesses autos, assinalou-se o prazo de 5 dias para a retificação do defeito de representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, e também indeferimento da sustentação oral em sessão de julgamento, a teor do artigo 76, caput, parágrafo 2º, inciso 2, CPC 2015. Por oportuno, registre que esse tumulto processual ocorreu em todos os processos da IP, pautados na presente sessão de julgamento, sendo a questão
processual sanada com a medida supramencionada. Tocante à questão prejudicial de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Complementar Municipal 1503/2003, suscitada nas contrarrazões da apelada, observa-se que, diante do juízo de primeiro grau, a IP manejou exceção de pré-executividade, ventilando a nulidade das referidas CDAs, aduzindo essencialmente problemas no cadastro imobiliário da municipalidade e a transferência da propriedade dos imóveis para terceiro. Entretanto, a declaração incidental de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal não foi colocada para apreciação do juízo de primeiro grau, motivo pelo qual a questão prejudicial não pode ser examinada por essa Corte de Justiça, sob pena de configuração de supressão de instância, como decidido em outras oportunidades por este órgão fracionário. E cito quais são essas decisões do órgão fracionário. Assim, reputo prejudicada a questão, submetendo-se à apreciação dos eminentes pares. Desembargador Pedro Ronzi. Acompanha essa. Obrigado. Desembargador Júnior. De acordo. Vou passar o entendimento. Obrigado. Entre mentes, se esta Câmara entender que a inconstitucionalidade deve ser apreciada, é forçoso converter o julgamento em diligência para o município se manifestar no prazo de 5 dias a respeito da matéria, na forma do artigo 10, combinado com o artigo 933 caput, parágrafos 1º e 2º, ambos do CPC 2015, evitando-se com isso a decisão surpresa. Antes de entrar nas razões ventiladas pelas partes, convém dizer que a hipótese dos autos não se amolda aos precedentes firmados no julgamento ocorrido em 8/4/2021, pela técnica do quórum ampliado, quando esta Câmara pacificou o entendimento que houve erro de procedimento por ausência de fundamentação individualizada nas execuções fiscais extintas pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Rio Branco, por causa de alegados vícios na constituição das certidões de dívida ativa, CDAs. A presente demanda foi julgada pela Vara de Execução Fiscal da comarca de Rio Branco, cuja sentença, páginas 506/513, estabeleceu as premissas no tocante aos requisitos de validade das CDAs, para, posteriormente, fazer a análise individualizada de cada prova anexada aos autos, concluindo pela incerteza no cadastro imobiliário por causa da transferência de propriedade dos imóveis e da ausência de individualização dos endereços nas unidades imobiliárias. Por outros termos, não existe a este relator alternativa, se não reconhecer a distinguish desse recurso com os precedentes firmados em 8/4/2021, exemplificados pela apelação 0800-930/22, a fim de declarar a inexistência de erro improcedendo quanto aos fundamentos adotados pelo juiz de origem para anular a CDA de páginas 2/31. Passa ao mérito recursal. Isso foi explicação em relação ao distinguish anterior. No caso do cerne da controvérsia recursal, cinge-se em aferir a validade ou não dos títulos executivos constantes nos autos, dada a alegação de incerteza de titularidade dos imóveis, vez que teriam sido alienados pela parte apelada. Inicialmente, há de se ressaltar que, ao ser ajuizada a execução fiscal, o ente federativo deve colacionar aos autos a certidão de dívida ativa, a qual, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, apenas podendo ser refutada por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiros, a quem aproveite, conforme dispõe o artigo 3º da Lei 6.830 de 1980. Não se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, o executado poderá arguir a nulidade deste por meio da exceção de pré-executividade, independentemente de embargos do devedor. Todavia, cumpre ressaltar que a admissibilidade desta objeção de pré-executividade está igualmente condicionada à verificação de outro requisito, a perceptividade do vício apontado.
Dessa forma, caso seja verificada a necessidade de uma instrução ampla referente ao defeito apontado no bojo do processo de execução, indubitável é que a discussão restará inviabilizada. É o que se depreende do enunciado da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias de ofício que não demandem dilação probatória. Assim, a exceção em referência somente será admitida quando for evidente a ausência de título ou haja flagrante causa de nulidade da execução, ou ainda quando manifesta a prescrição do título ou em duvidosa prova de quitação do crédito exequendo. Fora desses casos, impõe-se a oposição de embargos à execução, nos termos e na forma da lei processual. Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, e cito no meu voto qual é essa posição. No caso dos autos, inexistem quaisquer nulidades nas CDAs que instruem o presente feito executivo, vez que contém os elementos exigidos pela legislação tributária, apontando o nome do devedor, bem como seu endereço, a quantia devida, a multa, os critérios de cômputo da correção monetária e dos juros de mora separados e identificados, menção à natureza do crédito e a data em que foi inscrita a dívida. Importante destacar que, usando a CDA de presunção de legitimidade, cabe à executada apelada o ônus de desconstituir essa presunção, demonstrando assim não ser proprietária e nem possuidora dos imóveis de fato gerador. Registro que, até que se prove o contrário, presume-se como válida e regular a atuação do fisco municipal. Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi movida contra a parte apelada e contestou, em sede de exceção de pré-executividade, a ilegitimidade dos títulos de crédito por entender que não era a legítima possuidora dos imóveis que ensejara a cobrança do débito fiscal. Todavia, referida questão demanda ampla dilação probatória, insuscetível de ser dirimida pela via de exceção de pré-executividade, como visto na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o disposto no artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal, o fato gerador do IPTU é, aspas, propriedade predial e territorial urbana, fecha aspas. Outro sim estabelece os artigos 32 e 34, caput, do Código Tributário Nacional, que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse sobre o imóvel, desde que qualificada pelo animus domini, o que deve ser examinado à luz do artigo 110 do referido diploma legal. Por outro lado, é disso que a aquisição da propriedade imóvel apenas se opera mediante o registro do ato translativo junto ao ofício imobiliário, nos termos preconizados no artigo 1245 do Código Civil. Permanece, portanto, a apelada registrada no ofício imobiliário como proprietário dos imóveis, circunstância a evidenciar a sua responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, a teor do disposto nos artigos 1245, parágrafo 1º combinado do Código Civil, artigos 34 e 123, ambos do Código Tributário Nacional. Ademais, conforme ressalvado anteriormente, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser ilidida mediante prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite a alegação de nulidade do título extrajudicial, ônus do qual não se desincumbiu a parte apelada. Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara Civil, cito quais são no meu voto. Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência dos demais tribunais. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do resto, 1.110.551 de São Paulo, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido que tanto o promitente comprador, possuidor a qualquer título do imóvel, quanto ao seu proprietário, promitente vendedor, aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis,
são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução fiscal, por considerá-los contribuintes responsáveis responsáveis solidários pelo pagamento do IPTU. Desta feita, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser ávido como dono do imóvel, portanto, podendo o fisco municipal cobrá-los pelos débitos tributários conforme o RESP 1.110.551 de São Paulo. E cito qual é esse RESP no meu voto. De acordo com a súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à legislação municipal eleger o sujeito passivo do IPTU, contemplando quaisquer das situações do Código Tributário Nacional, ao passo que o Código Tributário do município de Rio Branco e a Lei 1.508 de 2003, seção 3, do lançamento, nos artigos 15 e seguintes, estabelece que o lançamento do IPTU tem por base a situação cadastral existente ao encerrar seu exercício anterior, em nome de quem estiver inscrito o imóvel do cadastro fiscal imobiliário e, no caso de compromisso de compra e venda, o lançamento é mantido em nome do promitente vendedor, até a inscrição do compromissário comprador no cadastro fiscal imobiliário, independentemente da regularidade jurídica dos títulos de propriedade. Na espécie, a apelada apresentou, para se desincumbir da responsabilidade fiscal, tão somente os compromissos de compra e venda, sem o devido registro do compromissário comprador no cadastro fiscal imobiliário, mas só isso não é suficiente para ilidir a legitimidade das CDAs. Portanto, estando em termo as CDAs que aparelham a execução e ausente alegação idônea ou prova inequívoca capaz de desconstituir a presunção de legitimidade que se revestem, nada obsta o prosseguimento do feito executivo. Em relação ao pedido do apelante de condenação da apelada em litigância de má-fé, verifica ausentes elementos para tanto, pois inexiste nos autos comprovação inequívoca de ter a parte recorrida agido de forma dolosa ou maliciosa. Nessa senda, descabida se afigura a condenação desta ao pagamento da multa por litigância de má-fé, por não estarem configuradas as situações elencadas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015. Ante exposto, dou provimento à apelação para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de ser dado regular prosseguimento ao processo de execução, sem custas nem honorários. É como voto. Folhe o voto do eminente desembargador Pedro Ronzi. Parabenizo o doutor desembargador Camolês pelo estudo, né, uma matéria bastante complexa. A questão é o seguinte: compromisso de compra e venda, como Vossa Excelência diz, na verdade, a impossibilidade da empresa, do vendedor, de colocar em nome da empresa como tivesse quitado. Então, é uma situação, né, que ainda deve ter as partes tratarem esse assunto aí, como é que fica, né? Porque se na hora que você transfere o imóvel no cadastro imobiliário, qual é o recurso, qual é o poder ainda não quitado, financiamento, ou forma que da própria empresa ou por outro sistema de carnê e tal. Como é que ela vai provar que ainda não foi quitado? É uma situação que a empresa tem que achar a sua solução, né? Ou ter outras formas de cadastrar na prefeitura, né, o cadastro do promitente comprador, com a reserva de domínio, qualquer coisa, qualquer outro instrumento que a vendedora se garanta que do compromisso seja cumprido. Logicamente, depois cumprido o compromisso, a venda, automaticamente o imóvel vai para o comprador, né? Mas enquanto isso não for, infelizmente as empresas têm essa situação, ao meu olhar e olhar do voto de Vossa Excelência. É interessante essa questão, também a questão de má-fé, de litigância de má-fé, também desacolho, e eu também dou provimento à apelação, seguindo Vossa Excelência, eminente desembargador Camolês. É assim que eu voto. Obrigado, desembargador Pedro Ronzi. Desembargador Júnior Alberto.
renovo minhas saudações e a minha linha de voto, eminente relator, caro colega estimado Pedro Hans, eu tenho uma divergência em relação ao seu entendimento, mas que também vai descambar, né, para uma desconstituição da sentença. Né? Mas só que eu utilizo outros argumentos. Né? O remédio que o senhor propõe, né, para essa situação, né, eu também proponho um remédio, só que um remédio diferente, mas também que vai redundar no mesmo tratamento. Né? E por que eu digo isso? Né? Porque o exame dessa insurgência recursal é uma questão matemática. Eu vejo assim uma questão muito matemática. Né? Nós sabemos realmente que nosso Estado, a nossa cidade tem muito a evoluir ainda, né, em termos aí de regularização fundiária. Né? A doutora Rita sabe disso, a doutora Rita atuou, não sei se atua ainda, né, lá no Ministério Público, essa questão dessa coordenadoria. Né? Então, são muitos problemas, né, que a gente encontra no dia a dia, né, envolvendo essas questões fundiárias. Né? A gente verifica situações em que empreendimentos, condomínios, né, que já antigos, né, foram registrados sem a individualização das unidades autônomas. Né? Então, uma série de situações. Né? Aqui, no caso dos autos, né, eu resolvo a controvérsia dizendo o seguinte: o artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer tipo. Tá? O artigo 32 do Código Tributário Nacional estabelece que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel. Ou seja, esses artigos, né, rezam que o atual possuidor, promitente comprador do imóvel, é o responsável pelo pagamento do IPTU lançado sobre o bem. Será correto isso? Né? A resposta é que, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, não. Né? Porque o STJ reconhece a legitimidade passiva, né, uma espécie de solidariedade, tanto do possuidor, que é o promitente comprador do imóvel, quanto do seu proprietário, que é o promitente vendedor, pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Né? E essa decisão foi lançada no julgamento definitivo do mérito do RESP 1.111.202 de São Paulo, né? Que discutiu, né, essa situação de contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel. Né? A gente sabe, né, que muitas vezes as partes formalizam uma negociação e muitas vezes essa negociação ela fica só entre elas, né? Não é levada a registro imobiliário, não é feita as averbações, né, a mudança, né, do cadastro imobiliário junto ao poder público municipal. Né? E essa situação, se ela não for receber o devido tratamento, né, o que pode ocasionar? Pode ocasionar aí uma perda, né, uma frustração dessa atividade tributária do poder público municipal, porque a tendência é as pessoas se evitar aí o pagamento da exação, do tributo. Né? E isso pode redundar numa cadeia sem fim. Né? As pessoas fazem um contrato ali, o município vai cobrar, não é meu, mas o meu foi vendido e tal, aí, né, torna-se um círculo vicioso. Né? Esse entendimento do CNJ, do STJ, se baseia no artigo 1245, né?
qual dispõe que transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título transativo no registro de imóveis. Nessa perspectiva, o parágrafo 1º do citado artigo do Código Civil reza que, enquanto não se registrar o título transativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Além do mais, segundo essa linha em que o promitente comprador e o promitente vendedor são devedores solidários, o artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe ao município optar entre o titular do domínio, né, que é o nome constante do registro de imóveis, e o efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo, já que, conforme se extrai do sobredito artigo, ambos são responsáveis solidários pelo respectivo recolhimento. Né? Se o contrato celebrado entre particulares não tem um condão de transferir o domínio do bem, objeto da tributação debatida, conclui-se que ele não vincula a administração pública aos seus termos, pois ela não está obrigada a respeitar convenções particulares nos termos do supercitado artigo 123 do CTN. Dessa forma, ambos são responsáveis pela dívida tributária. A discussão aqui é a seguinte: olha, esse imóvel já não me pertence, foi alienado para terceiros, né? Então, eu sou parte legítima para... Né? Há situações também que eu identifiquei aqui, e isso está reportado na sentença, de dívidas que estão sendo duplicadas, as CDAs duplicadas, né? Todavia, como no direito não há verdade absoluta, também há uma exceção, pois o STJ no RESP 1.111/2002 consolidou a conclusão diversa quanto à ocorrência de hipóteses peculiares. Neste julgamento, o STJ concordou com o Tribunal de Origem, o qual entendeu que, ainda que o promitente comprador não seja o proprietário em virtude da ausência de registro de escritura de compra e venda no cartório de imóveis, ele se tornou, em razão da usucapião, explicitado que, por força de promessa de compra e venda celebrada em caráter irrevogável e retratável, com transmissão imediata da posse, lavrada no ano de 1979, devidamente averbada no competente registro de imóveis, sendo que, de tão longínqua a data de formação do contrato, já se exauriu há muito o prazo do usucapião, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade do promitente e vendedor. Outros tribunais estaduais também entendem que, ocorrendo a propositura da execução fiscal contra quem não é titular ou possuidor do imóvel objeto da tributação, restam ausentes pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regulado por certo, devendo ser reconhecida a elegibilidade passiva. Deste modo, a execução seria extinta, já que é inadmissível a substituição do polo. É uma coisa que trago aqui à baila, é o teor do enunciado da súmula 392 do STJ, que diz que a Fazenda Pública poderá substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença dos embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Né? Então, senhores, o que eu considero? Né? A prefeitura tem lá o seu cadastro imobiliário, né? Esse cadastro imobiliário ele tem falhas, ele tem erros, né? Tem as suas peculiaridades de falhas, né? Mas cada caso ele deve ser feito de forma individualizada, né? Então, veja bem, a prefeitura entrou com execução fiscal, né? Porque está lá no cadastro imobiliário a IP como proprietária, o domínio útil do imóvel, né? Então, compete à IP, né, uma vez citada para pagamento, trazer prova documental, né, de que esse bem foi alienado ou foi negociado com um terceiro, né, e fazer, né, essa indicação para que, dessa forma, né, em sendo impossível, né, a correção do polo passivo, né, ocasionar aí a extinção da execução. Né? E aí, meus pares, o que eu chamo a atenção nessa situação particularizada aqui? É que eu vejo nessa sentença da doutora Mirla uma situação muito parecida com o que aconteceu nos julgamentos que foram realizados pelo doutor Anastácio. Né? Eu vejo, assim, muita generalização. Né? Eu não vejo
tratamento particularizado, dizer, olha, essa CDA aqui, a prova tal aqui demonstra que o bem não é da IP, ou que tem um possuidor do bem e que não consta no cadastro imobiliário, né? Então, eu afasto, eu extingo a execução em relação a esse débito, em relação a esse imóvel. Eu não vejo isso, né? Eu vejo assim um ataque, eu vejo umas considerações assim bem generalizadas ao cadastro, né? E aí ela traz questões pontuais, dizer, olha, essa situação aqui realmente é inexistente, o imóvel é inexistente, ou o imóvel foi vendido a terceiro, mas termina por tabela decretando a extinção em relação a outras CDAs que podem realmente estar com uma IP, né, a titularidade passiva da obrigação tributária. Né? E aí, eu digo aqui no ponto seguinte, trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Rio Branco, em face da sentença proferida pelo juiz da Vara de Execução Fiscal da comarca de Rio Branco, no qual acolheu a sessão de executividade para declarar a nulidade das certidões de dívida ativa e extinguir a ação de execução movida em execução do empreendimentos imobiliários. Em síntese, pretende a doutora recorrente o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o processo de execução fiscal das CDAs continue em seus ulteriores termos, bem como a condenação por litigação de má-fé e ata tentatória de dignidade da justiça, além de condenação das despesas e honorários advocatícios decorrentes do ônus da sucumbência. Eu passo ao meu voto sobre a questão. O município de Rio Branco surge em face da sentença que julgou procedente a extinção de preceptividade, declarando a nulidade da CDA com a extinção do processo executivo sem resolução do mérito. Pois bem, é consabido que nos termos do 3º da Lei de Execução Fiscal, a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza de liquidez, né? Concordando, inclusive, com esses argumentos do voto do ventilador, a qual só pode ser emitida mediante prova inequívoca a cargo do executável de terceiro a quem aproveite a alegação de nulidade do título extrajudicial. Entretanto, a referida liquidez está adstrita à observância dos pressupostos legais estampados no artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6830, combinado com o artigo 202 do Código Tributário Nacional. Por outro lado, o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem, por natureza por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Isso de acordo com o artigo 32, que é 6º do artigo 32 do Código Tributário Nacional e artigo 6º do Código Tributário Municipal de Rio Branco. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, de acordo com o artigo 34 do Código Tributário Nacional e artigo 8º do Código Tributário do Município de Rio Branco. O Código Tributário Municipal, ao dispor sobre o lançamento do tributo, estabelece que, no caso do imóvel objeto de compromisso de compra e venda, o lançamento será mantido em nome do promitente e vendedor até a inscrição do cadastro fiscal imobiliário do compromissário comprador, e que o imposto será lançado anualmente, observando-se a situação do imóvel no cadastro fiscal imobiliário. Então, se a IP transaciona, e acontece muito isso, porque a IP vende esses imóveis financiados, financiamento muitas vezes próprio dela mesma, as pessoas ficam pagando a prestação, né? A IP formaliza aquele compromisso de compra e venda, mas ela continua como proprietária, né? Então, se a IP não diligencia para comunicar para o município, né, aquela alteração, encaminhar aquele contrato de compromisso de compra e venda para o município, né, para efeito de fazer aquela alteração no sujeito passivo da obrigação em relação àquele imóvel, ela vai continuar figurando como única proprietária. E aí eu prossigo dizendo que destaca-se o cadastro imobiliário, cujos dados são utilizados para fins de lançamento do seguinte na emissão de expectativa, podem ser alterados mediante
mediante requerimento que se comprove a propriedade, posse ou domínio útil. Inclusive, o adquirente, né, o comitente comprador, foi pagar aquele contrato, leva na prefeitura, diz, olha, eu estou comprando esse bem aqui, estou tentando pagar, aí ser feita a transferência da propriedade, por enquanto eu sou o comitente responsabilizado daqui em diante, né, do pagamento do IPTU. Além disso, 281, 283 estende aos tabeliões responsáveis por loteamento a obrigação de informar ao fisco, respectivamente, os atos translativos de domínio imobiliário em relação aos lotes que, no ano, tenham sido alienados definitivamente ou compromissados. Assim, não se revestido de liquidez, certeza e flexibilidade, o executado poderá ver a nulidade deste por exceção de presecutividade, independentemente dos embargos do devedor. Todavia, a exceção de presecutividade é cabível para alegar matéria de ordem pública, que não demande dilação probatória, cujo vício nos títulos executivos latentes. No entanto, e aí o ponto de destaque, a sentença conclui pela incerteza das certidões de dívida ativa, razão de inconsistências no cadastro imobiliário, mediante fundamentação genérica, conforme se observa do trecho para os preços. Aí eu transfiro o que disse a juíza na sua decisão. Ela disse, nesse sentido, dado que a Fazenda Pública, embora pudesse, deixou de atualizar de ofício os dados constantes do seu cadastro imobiliário previamente à conclusão das execuções, quadro que se agravou pelo fato da recipiente atuar na corporação imobiliária, havendo sua atividade larga na operação de registro imobiliário da venda de lançamentos habitacionais. Conquanto recai sobre o contribuinte o ônus de ofícios formais, como a peça de macula, inscrição que lhe deram origem, é necessário ressaltar que, no caso específico, impor a recipiente a competência de revisar mais de 7 CDAs, como apontado na peça de defesa, ultrapassa a esfera do ônus probatório e atenta à seara do cerceamento do direito constitucional à defesa. Oportuno destacar que o atual Código de Processo Civil erigiu um arcabouço ideológico em seu conjunto, seguindo expressamente princípios informadores do direito processual, observantes, para tanto, o modelo constitucional do processo com o objetivo de se concretizar os direitos substanciais dos indivíduos e de se o equilíbrio na convivência social. Nesse sentido, a atuação pública, no caso, vai de encontro ao princípio processual da cooperação ou colaboração, exigido pela Constituição do CPC, e é um dos princípios do processo civil moderno, sobre os doutrinadores de Sérgio Arenhardt, Didier Lesson. Aí eu vou omitir esse doutrina e prossigo na. Portanto, não há que se tratar o processual pela ausência de atualização do cadastro imobiliário, sob pena de desequilíbrio da relação processual. É que a Fazenda Pública dispor de privilégio de cobrança do seu crédito também, aí o aparato administrativo, a seu favor, devendo garantir ao contribuinte dessa forma o pleno direito de defesa por meio da apresentação de informações cadastrais corretas. Feito esses validos, constato que os autos e os títulos executivos apresentam irregularidades, como se observa das CDAs apostadas às páginas 2 e 8. E aí eu vou abrir o parênteses. Diante dessa sustentação oral que o doutor Luciano disse, ela fundamentou, ela especificou. Só que essa especificação, de páginas 2, 8, 12, 18, 24, 28, 30 e 37 e 29, que indica o imóvel de propriedade posse de terceiro e que tiver sua inscrição imobiliária cancelada com o PCI, páginas 492 e contratos particulares de venda de páginas 3 e 492. Evidenciando a incerteza que paira de todos os créditos comprados pela Fazenda Pública em razão da falta de atualização do cadastro imobiliário. Então, o que ela fez? Ela tem umas CDAs, né? Estão sob a posse de terceiro, ou que tiveram sua inscrição cancelada. Então, todos estão sob suspensão. Né? O correto fazer é justamente isso aqui, contar. São várias certidões
e instruem esse executivo do MP é excluir, né, as certidões tem esses problemas, mas prosseguir em relação àquelas que não foi provada a alienação para terceiros ou cancelamento do princípio, né? Isso em razão desses requisitos de liquidez e exigibilidade. Essa presunção caracteriza, né, a CDA. E aí ela prossegue na sentença que, embora as CDAs apresentem as taxas dos imóveis, visualizam um endereço familiares, fato, toda evidência, não atrai a nulidade, dificulta o como precedente do CNJ, normalmente diante do elevado número de execuções fiscais. Proposta que só nesse tipo de 160 direitos do devedor. Assim, a mínima legais decidido pelo artigo 2º parágrafo fiscal, artigo 203, impõe essa declaração de nulidade de todas as certidões de dívidas antigas que presente execução fiscal. Os termos do artigo 836, inciso 1 do CPC, exceção do processo com ausência de pressuposto. Então, pelo problema, em algumas, ela declarou todas inexigíveis, né? Nulas. Né? Fechando, então, parênteses, eu consigo aqui no meu voto. Importante dizer que a análise acerca da falta de rigidez de cada um dos títulos deve ser realizada de modo individualizado, tendo questão de certeza e CDAs. Portanto, o encaminhamento desse código de declarar nulidade de CDAs em função da execução, somente será possível se o contrato entre cada CDAs analisadas, observado no presente. Em síntese, houve uma fundamentação individualizada quanto à falta de certeza de cada tipo de inicial, ocorrendo na hipótese de fundamentação genérica. Então, assim, essa linha de meu é muito parecido com os julgamentos que a gente já realizou. Não sei se eu não estou lembrado, se a gente já teve julgamento ampliado sobre isso. Você recorda? Desembargador Júnior, o que aconteceu foi o seguinte: na primeira sentada, na primeira Câmara, tinha uma linha, o desembargador Laudifon e a desembargadora Eva, uma outra linha. Aí teve um quórum ampliado. Aí, em razão do princípio da colegialidade, eu fiquei vencido e foi vencido os outros. Por que nós alinhamos assim? Porque definia essa questão. Só que aqui surgiu um outro parâmetro, porque lá era a sentença do doutor Anastácio e aqui da doutora Mirla. Agora, nisso tudo está tendo uma vantagem, segundo o meu entendimento. O que está acabando acontecendo? Com a descida dos recursos, dos acórdãos, o juiz, se assim entender efetivamente, aí vai a decisão de cada um, ele pode analisar um voto e outro, uma decisão, um acórdão e outro, e ver onde foi e como que ele vai se balizar nas diversas ações de execução. Evidente que eu posso entender que o juiz, quando recebe cento e tantas execuções fiscais, a tendência é ele passar um filtro genérico e não um filtro específico em cada uma, porque eles vão ter que fazer, efetivamente, tanto um quanto o outro, né? Agora, ele deve fazer o seguinte: ele pega o acórdão e vai colocar em cima de cada sentença que ele vai analisar. E por aí que ele vai efetivar a sua decisão. A vantagem é que nós estamos dando provimento à apelação e desconstituindo a sentença. Ou seja, quando volta, eu não firo o direito da parte fazer toda essa movimentação. Olha, a execução, a CDA de número tal, do processo tal, não é da IP, é do José fulano de tal, e assim sucessivamente. Vai dar um trabalho? Vai dar um trabalho, mas é um trabalho correto que deve ser feito na minha concepção. E isso que é importante, que nós estamos fazendo tudo de igual forma, encaminhando de volta ao primeiro grau para uma análise mais detida. Efetivamente, que os recursos subiram todos ao mesmo tempo. Se ele tivesse feito um processo só e subido só um processo e segurado os demais, esse acordo seria a mola mestra dos demais, então ele poderia analisar. Só que subiram todos ao mesmo tempo, por isso que veio essa questão. Então, isso...
Aí para concluir, eu vou só concluir aqui meu voto, tá? Doutor Luciano, só que nós estamos votando, não é possível o advogado interferir na linha de raciocínio. Não, é só o esclarecimento de fato que o desembargador ali... Não é possível. Não é possível, doutor. Nós estamos votando. Eu peço... Eu vou já concluir. Está terminando aqui, tá? Aí, nesse sentido, eu entendo que deva ser suscitado de ofício a preliminar de nulidade da sentença. E essa diz que compete ao juiz apreciar na íntegra todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício judicial, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável, e que seja desconstituição. No caso, a sentença de primeiro grau padece de autoridade absoluta por erro improcedente, porquanto em sua fundamentação, embora discorra sobre a nulidade das CDAs por conta do cadastro desatualizado, não enfrenta o caso concreto, porquanto não houve fundamentação individualizada quanto à suposta falta de certeza e liquidez de cada título de instrução inicial, ocorrendo uma espécie de fundamentação genérica. Importa acrescentar que o juiz deve expor o impedimento lógico de sua decisão, com menção ainda que prévia especularidade do caso e análise, expondo as razões de fato e de direito e seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso 9, cujo texto é reproduzido pelo artigo 11 do CPC, isto é, todo julgamento dos órgãos judiciais serão públicos e fundamentados todas as decisões sobre a nulidade. No caso dos autos, contudo, a sentença diz todo o requerimento legal, por sua fundamentação foi feita de forma inadequada, comportando análise de forma genérica e sem qualquer individualização quanto às particularidades do caso concreto. Em outras palavras, não houve manifestação quanto à suposta falta de liquidez e certeza de cada título de instrumento inicial. A apelação de sentença genérica, ou seja, passivo de ser empregada em qualquer causa, porque é totalmente dissociada do fato subjetivo da prestação judicial, é nula, e direito por ausência do dever de motivação mínima dos atos judiciais. Eu trago aqui o artigo 489 do CPC e prossigo dizendo que, conforme se verifica, os motivos invocados na sentença são aptos a fundamentar qualquer decisão referente à nulidade da certidão de dívida ativa com base em cadastro desatualizado. Quer dizer, trata-se de decisão absolutamente genérica, sem análise das peculiaridades do caso concreto. Não se considera fundamentada a decisão que invoca motivos que se prestam a justificar outra decisão. E aí eu trago precedentes da segunda Câmara Civil, e aí digo que não foi observado por conseguinte o disposto no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 3 do CPC, e, portanto, a nulidade da sentença é medida que se impõe, havendo do exposto, peço para divergir do voto do relator, pela prejudicialidade do recurso, para de ofício declarar a nulidade da sentença, o retorno do feito à primeira instância para que se dê prosseguimento da execução fiscal à luz da prova pré-constituída, e à luz da prova pré-constituída, promova novo julgamento da exceção de presuntividade, promovendo-se análise individualizada quanto à suposta falta de certeza e liquidez de cada título de instrumento inicial. Então, é mais ou menos... Só que... Eu entendi. Só que o fundamento que o desembargador Júnior está adotando é o fundamento anterior que se adotou lá atrás. Eu tenho entendimento que as CDAs, portanto, estando em termos as CDAs, que aparelho de execução e ausente a alegação idônea ou prova inequívoca de incapaz de desconstituir a presunção de legitimidade que se revestem, nada obsta ao prosseguimento do feito executivo. O desembargador Júnior está ficando no antecedente, eu estou no consequente, que seria essa decisão aí que nós adotamos, foi em relação à sentença do doutor Anastácio. Essa daqui é em relação à sentença da doutora Mirla. Certo, desembargador Júnior? Mas isso é fundamento de Vossa Excelência, há de ser respeitado. Não tem problema nenhum. Eu fiz análise e verifiquei que as palavras, o exame da decisão da doutora Mirla, pelo fato dela ter, com base em problemas que foram verificados em algumas CDAs, ter declarado nula todas, né? Eu identifico assim, uma certa similitude com a decisão do doutor Anastácio, né? E por isso eu estou me apegando, né, a esse precedente anterior, né, no sentido de reconhecer a nulidade, né, e retornar para o nosso para que ele diga, olha, essa CDA aqui tem está comprovado aqui que não é da IP, tem um possuidor, então
declarar nulidade da execução em relação a essa CDA. Agora, aquelas você não pode anular outras CDAs, porque sem fundamentar, sem dizer por que... Desembargador Júnior, então está arguida a preliminar que foi arguida lá, correto? Isso. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, doutora Márcia, veja quais são os desembargadores que podem compor o quórum ampliado. Eu sei que estão de férias. O desembargador Laudivon está de férias, não sei quando é que retorna, mas eu não posso sorteá-lo agora, eles estão de férias. Desembargador, quem mais? Lá da segunda Câmara. Os dois são Djalma e Regina estão de... Desembargadora Regina é impedida no processo e o desembargador Djalma de férias também. Então, nós estamos sobrando aí desembargador Roberto, mais aqui. Estão sobrando aí desembargadora Eva, dessa Câmara, e desembargador Denise está de férias, desembargador Elcio de férias, e desembargador Samuel. Então, recai sobre a desembargadora Eva e desembargador Samuel. Correto aí, doutora Márcia, minha leitura? O desembargador Laudivon já vai estar presente na próxima sessão, já retorna. Mas eu não posso sorteá-lo hoje, porque ele está de férias. Porque, na verdade, ele já compõe a Câmara, né? Mas Seria sorteio? quando ele voltar, aí sim eu posso integrá-lo, mas não posso sorteá-lo. Certo. Então, para sorteio hoje... Desembargador Eva e desembargador Samuel, no meu cômputo aqui de raciocínio. Deixa eu só ver aqui, eu tenho uma listinha aqui de ausência, só um pouquinho, por favor. Desembargador Camolês, eu acho que vai funcionar assim, permita-me... Sim, fica à vontade. Nós sorteamos entre a desembargadora Eva e o desembargador Samuel, que estão aqui. Isso. Né? A gente faria um sorteio para ver só qual é a ordem, né? Perfeito. Sorteio, né? O desembargador Laudivon vai participar porque ele é o membro nato. Correto. Ele vai estar aí. Perfeito. Né? Aí sortearia a desembargadora Eva e o Samuel, né? Sendo que apenas um deles vai participar e o outro fica sorteado, porque caso a desembargadora Eva não esteja, já tem um desembargador. Por isso que eu falei que com o retorno do desembargador Laudivon ele vai integrar. Uhum. Doutora Márcia, então consta aí para sorteio desembargadora Eva e desembargador Samuel. Uhum. Certo? Retornando o desembargador Laudivon, consequentemente o desembargador Samuel é o que fica na folga, faltando um dos dois. Perfeito? Certo. Então, nós vamos colocar aqui apenas 2 números, não é isso? É só para a gente colocar na ordem, né? Não, pode colocar nessa ordem, não tem problema, porque não tem outros que eu tenho como sortear. Então, logo desembargador Eva e Samuel, não é isso? Isso, tá. E vou proclamar o resultado, certo? Após votar o desembargador relator, dando provimento à apelação, apresentou divergência o desembargador Júnior Alberto, entendendo pela preliminar de nulidade da sentença, erro improcedente, desembargador Júnior? Isso. Por erro improcedente. Ponto. Em razão do julgamento, foram sorteados para a composição do quórum ampliado os desembargadores Eva Evangelista, Samuel Evangelista. O desembargador Camolês, me desculpe mais uma vez. A desembargadora Eva também é membro nata da Já Câmara, né? Também. Uhum. Por isso que eu estou falando, o desembargador Samuel fica na ressalva. Entendeu? Tá? Perfeito. Correto? Correto. Perfeito? Bom, com isso proclamado esse resultado em todos os processos também, não havendo mais outros processos a julgar, doutor Luciano, agora sim fique à vontade para que o senhor possa manifestar não em relação ao processo. Obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, desembargador. Não me manifestarei em relação ao processo. Eu quero agradecer a paciência e a atenção e registrar da minha esposa, que mais uma vez quis assistir aqui esse julgamento. E
e me despeço, e agradecendo a atenção e a paciência dos nobres embargadores. Sempre um prazer, seja bem-vindo, inclusive também a senhora, sua esposa, doutora Fabiane. Antes de declarar encerrado, faculta a palavra aos eminentes desembargadores Pedro Ranzi, Júnior Alberto e Rita de Castro. Pois não. Eu só quero agradecer a compreensão, 2 belas aulas de direito civil, que é onde estou um pouco longe, mas não da compreensão, compreendo perfeitamente as explicações aqui levantadas, e acho que o debate é isso mesmo, né? O advogado também suscitou, a inteligente Luciano, tempo combativo, e só me cabe agradecer a doutora Rita Revela e os eminentes presidentes, doutor Camolês, meu estimado desembargador Júnior, e servidores, me coloco sempre à disposição da Câmara, as câmaras civil, primeira e segunda, onde posso colaborar. Também Vossa Excelência colabore com muita competência na Câmara Criminal, que eu presido por agora, e desejar um bom dia e um bom descanso. E esse debate é muito importante até se firmar, né, pelo colegiado maior dessa Câmara ampliada. São questões muito técnicas que merecem uma reflexão. Muito obrigado pela oportunidade e conte comigo. E já convocado para amanhã, né? Amanhã na Câmara Criminal. É Vossa Excelência. Um convoca no outro, desconta no outro. Muito obrigado. Presidente Camolês, eu pediria a gentileza, porque nós temos aí no plenário individual um outro tanto de processo envolvendo essas partes, mesma temática, né? E aí eu tenho esse entendimento em relação a essa matéria, né? Que se fosse possível o senhor retirá-los, então... Só lá que naquele outro processo tem uma outra questão. Os votos são idênticos, mas convém dar uma olhada por conta de quem fez a sustentação oral, ou melhor, quem fez as contrarrazões. Tá? Só tem essa distinção. Tá? E aí, no caso, eu encaminho o voto. Aí, se for o caso, manifesta lá, não tem problema. Acho que talvez seria o caso de trazer para o plenário presencial para a gente debater e quem sabe... Particularmente, eu não vejo necessidade de trazer para o presencial, porque o resultado não vai ter sustentação oral naquele processo. Embora já adiantando ao advogado, por conta daquela série de procurações que foram juntadas. Mas aí, como eu vou divergir, aí no caso vai ter que dar um coro ampliado também nesses que estão no plenário virtual. Por exemplo, eu não sabia dessa divergência. Está informando agora, né? Tá? Não tem problema. Menciona lá e a gente... tudo bem. Perfeito. Eu vou fazer o registro. Vai ter sustentação oral, que é importante. Porque a gente faz o seguinte, segura essa daí enquanto não tiver o quórum ampliado. Não tem problema, tranquilo. Mas é importante manifestar, porque aí me dá respaldo para poder retirar. Perfeito. Eu queria também aproveitar a oportunidade, né, para registrar aí o meu sentimento de pesar, né, pelo falecimento da Margarida, que foi minha irmã na terceira vara de família, né, e a Margarida já estava aposentada, né, vinha enfrentando problemas de saúde, né, teve câncer de mama, né, e foram cerca de 16 anos lutando, né, tratamentos e tal, mas infelizmente é uma doença muito traiçoeira, né, há casos que é possível curar, mas esse caso dela, infelizmente, redundou metástases, né, e ela terminou falecendo. A Margarida foi uma companheira, foi uma pessoa muito leal, é uma batalhadora, né, ajudou muito o Poder Judiciário, com a sua dedicação, com a sua devoção ali, ao trabalho, né, e pode ficar aí o legado, né, desses anos aí que ela contribuiu para a justiça, né, e bons serviços prestados, né? Então, eu gostaria de registrar e fazer aí, externar os votos aí, apesar, né, pelo falecimento de uma pessoa tão próxima da gente, né, que vai fazer muita falta aí seu falecimento. E no mais, desejar para todos, né, uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado. Doutora Rita.
É só para manifestar, né, a minha gratidão por poder participar, né, da sessão com os doutos desembargadores, rever, né, Vossas Excelências, doutor Pedro Rannes, doutor Camolês, doutor Júnior. É sempre um prazer e dizer que eu aprendo muito sempre, né, com vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado aos desembargadores Pedro Rannes e Júnior Alberto, que compõem outras câmaras, mas sempre dispostos aqui a compor e completar o quórum da primeira Câmara Civil. Né? Agradeço as falas de ambos, agradeço a fala da doutora Rita de Castro, né? Fica o registro aí, desembargador Júnior Alberto, que trabalhou com a nossa servidora, já aposentada, me recordo dela também, na época que estava lá na Vale de Órgão, sempre ali, não sabia da aposentadoria dela, sabia do quadro de enfermidade, mas não sabia que tinha chegado isso no grupo homem. Lastimo a ocorrência e que os familiares possam ter o espírito que ela deixou, isso sirva de exemplo aos familiares. No mais, deixo um forte abraço a todos aí, um bom final de semana. E amanhã, desembargador Pedro Rannes, nós estamos firmes lá na Câmara Criminal. Amanhã é a minha vez de ouvir os debates. Até mais, gente. Bom trabalho. Prazer. Para mais, pode terminar a gravação.